Bom dia, turma. Hoje nós vamos falarmos sobre a crise do sistema colonial, né? Que foi esse declínio colonial foi desde o início da colonização portuguesa na América, onde que várias disputas ocorriam no interior da sociedade colonial. Então, os nativos indígenas, inicialmente, dispostos a resistir à dominação, eles passaram da resistência, né, ao recuo para o interior, sendo sempre perseguidos, né, e também utilizados por quem? Pelos bandeirantes interessados, né, nos seus lucros, né, do bandeirismo de aprisionamento. Então, os padres jesuítas, ao procurarem agrupamento por nativos nas missões, atraíram a ação dos colonos, onde que eles percebiam a força econômica dos aldeamentos, né, indígenas, que também estavam interessados na utilização dessa mão de obra. Também os nativos cativos, que são os africanos, eles buscavam formas de enfrentar a escravidão, né, com fugas e também formação de quilombos. Então, assim, percebe-se que a América Portuguesa ela estava bem longe de uma sociedade estável e também harmônica, né? Onde que, entretanto, havia que os atritos internos fossem constantes. Em geral, não se contestava a dominação metropolitana, pois era possível perceber certa integração entre o grupo dominante colonial, né, que eram os senhores de engenho, e autoridades e comerciantes portugueses. Então, a colônia era vista por essas camadas como um prolongamento de Portugal, ainda que nas regiões mais interioranas, né, como São Paulo, houvesse sérios ressentimentos pelo sentimento de abandono, né, de modo geral, principalmente na zona açucareira, onde que a integração entre a colônia e Portugal ocorria, parte muitos dos senhores ainda que eram portugueses, né, ou seus descendentes diretos. A partir do final do século XVII, né, no entanto, o cenário começou a mudar e ao longo do século XVIII as mudanças ficaram bem evidentes. Com a luta pela expulsão dos holandeses em Pernambuco e a subsequente crise da economia açucareira, para que seus lucros não se reduzissem, né, demasiadamente, os comerciantes metropolitanos diminuíram o preço do açúcar pago aos colonos, repassando para a colônia o maior ônus da crise. Então, a partir do século XVIII, com a descoberta de ouro e também de um novo comércio que abasteceria a região das minas, a mineração fez-se acompanhar de uma política tributária altéria, né? Altéria, que é um verdadeiro arrocho fiscal sobre os colonos e que, ao mesmo tempo, que os produtos vindos da metrópole eram comercializados a preços abusivos na zona mineradora. Então, dessa forma, a própria elite local, que inicialmente se considerava integrada à exploração colonial, ela começou a sentir-se lesada em seus interesses e a opor, né, a determinadas situações. Então surgiram então focos de atritos. Colonos passaram a se desentender, né, com os comerciantes portugueses, favorecidos, né, pelo monopólio comercial, pois então a atuação às autoridades, na maioria das vezes, favorecia os comerciantes, o que provocava, né, a ação dos colonos contra as próprias autoridades, né, de além-mar. As rebeliões do século XVII e o início do século XVIII, onde que as primeiras manifestações de descontentamentos em relação à política metropolitana são conhecidas como rebeliões nativistas. Então, nesses movimentos, não se percebe uma ideologia definida como luta contra a opressão metropolitana. São movimentos que retratam a insatisfação dos colonos diante de um problema específico, sem que ofereçam visão mais ampla da questão colonial. A aclamação de Amador, né, Bueno foi onde que a população vicentina ela mantinha certa autonomia em relação à metrópole,
uma vez que as autoridades metropolitanas não se faziam presentes na região. Então, demonstrando sua autonomia, em 1641, a Câmara de São Paulo votou e aprovou duas medidas: a expulsão dos padres jesuítas da Vila de São Paulo, né, por se oporem à escravização dos indígenas, base da atividade bandeirante, e a coroação do fazendeiro Amador Bueno, a mais ilustre figura da vila, como rei de São Paulo. Então, diante da recusa de Amador Bueno, que alegou, né, lealdade ao rei, então o movimento fracassou, ainda que os jesuítas tivessem permanecido um bom tempo fora da vila. Aqui nessa imagem, né, é a aclamação de Amador Bueno, né? Nesse contexto aqui, a figura de Amador Bueno da Ribeira é um proprietário de terra e administrador colonial, escolhido como líder do motim e onde ele foi proclamado rei do novo estado que se tornara independente de Portugal. O Amador Bueno, ele tinha consciência de que a revolta contra os portugueses só prejudicaria mais ainda o comércio na vila de São Paulo, e onde que acabaria causando uma repressão muito violenta, né, por parte do rei de Portugal, Dom João, que é o Dom João IV. Então, com esse pensamento sensato, o proprietário de terras, Amador Bueno, ele acabou recusando a oferta de líder e rei da revolta e também da província independente. E por conta dessa negação, ele acabou sendo perseguido pelos revoltosos, tendo que se refugiar, né, no mosteiro de São Bento, junto com os jesuítas, que eram contra a escravização dos índios, onde foram expulsos da vila de São Paulo pelos revoltosos. Revolta de Beckman, né, também conhecida como Revolta dos Irmãos Beckman, né, ou Revolta de Bequimão, né, onde ocorreu no estado do Maranhão em 1684. Tradicionalmente, gente, considerada como um movimento nativista pela historiografia em História do Brasil. Antecedentes aqui no estado do Maranhão, foi criado a época da dinastia filipina em 1621, né, compreendendo assim os atuais territórios do Maranhão, né, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas. Então essa região aí subordinava-se desse modo diretamente à coroa portuguesa, que entre as suas atividades econômicas destacava-se a lavoura de cana e também a produção de açúcar, o cultivo do tabaco, a pecuária, né, que era para exportação de couros, e também a coleta de cacau. Então, a maior parte da população vivia em condições de extrema pobreza, sobrevivendo aí à coleta de pesca e praticando uma agricultura de subsistência, ok? Então, gente, voltando aqui, nesse período aqui, a revolta de Beck, capitania de Grão-Pará e Maranhão, desenvolvendo aqui pequena lavoura canaveira, conforme foi falado, explorando também as drogas do sertão. Os colonos da região do atual Maranhão não obtinham grandes lucros. Eles recorriam, não poucas vezes, à captura de nativos para servir de mão de obra em suas atividades agrícolas, né, ou extrativistas. Assim, né, os confrontos entre padres jesuítas e colonos passaram a ser constantes na região. Em 1682, tentando uma solução para os problemas locais, a coroa portuguesa criou uma companhia de comércio do Maranhão, que teria, né, o monopólio do comércio na região e garantiria o abastecimento de mão de obra escrava na região. Não tardou muito, porém, e os comerciantes da companhia de comércio, valendo-se do monopólio, passaram a aumentar o preço dos artigos metropolitanos e a diminuir os produtos comprados dos colonos, além de suspender o fornecimento de mão de obra, né, escravizada. Os colonos, liderados pelos irmãos
Tomás e Manuel Beckmann rebelaram-se contra os comerciantes. Então eles fecharam a companhia de comércio, né, expulsaram os padres jesuítas da região e formaram um governo autônomo provisório, tentando mostrar ao rei de Portugal que não se tratava de uma rebelião com intenções separatistas. Enviaram Tomás Beckmann a Lisboa. Então a coroa portuguesa desencadeou dura repressão. Manuel Beckmann e Jorge Sampaio foi enforcado em praça pública e Tomás Beckmann foi condenado ao desterro. Os jesuítas retornaram à região e a companhia de comércio foi extinta pela coroa. A Guerra dos Emboabas, região de Minas Gerais, 1708 e 1709. Foi com a descoberta de metais preciosos na América Portuguesa que provocou o rápido povoamento da região, né, da Gerais. E sua administração estava inicialmente submetida à Câmara da Vila de São Paulo. Então, movimentos de aventureiros de outras regiões da colônia e também de Portugal em direção às ricas jazidas auríferas era intenso, o que desagradava profundamente aos paulistas, que tinham sido os descobridores do ouro naquelas serras. Aos poucos, as diferenças entre paulistas e forasteiros, que eram chamados, né, pelos paulistas de Emboabas, né, eles foram aumentando, né, a ponto de se formarem duas tropas armadas na região, entre os anos de 1708 e 1709. Os paulistas sofreram várias derrotas, destacando-se o episódio do Capão da Traição, que entre as atuais cidades de Tiradentes e São João del Rei, quando mais de 300 deles foram cercados e trucidados. Tentando conciliar a situação, o rei de Portugal criou a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, distribuindo aí funções administrativas a paulistas e emboabas. Muitos paulistas, porém, preferiram abandonar a região. A Guerra dos Mascates, né, capitania de Pernambuco, 1710 a 1714, foi o centro político da região de Pernambuco, Olinda. Abrigava aí os grandes fazendeiros da região. Era, porém, em Recife onde se concentrava a riqueza. Era com os ricos comerciantes recifenses, né, a quem os olindenses chamavam de mascates, que os fazendeiros obtinham empréstimo para continuar a produção açucareira e com quem, né, estavam cada vez mais endividados. Politicamente, porém, Recife estava subordinada a Olinda. Aqui nessa imagem, né, estou mostrando aqui os casarões e Mascate e seus servos, tá? Nessa imagem aqui de Henry Chamberlain, em 1822. Com o fortalecimento econômico dos comerciantes de Recife, iniciou-se aí um movimento pela emancipação e em 1710 uma carta régia elevava Recife à condição de vila, separando-a de Olinda. Descontentes, os fazendeiros olindenses, né, liderados por Bernardo Vieira de Melo, atacaram Recife e obrigaram o governador Sebastião de Castro Caldas a fugir para a Bahia. Então, no ano de 1711, a nomeação de Félix José de Mendonça como novo governador da região e a anistia a todos os revoltosos colocaram fim à revolta. Recife, no entanto, foi mantida como vila, transformou-se na principal cidade de Pernambuco. A revolta de Filipe dos Santos, né, capitania de Minas Gerais, em 1720, como forma de aumentar a arrecadação, as autoridades metropolitanas aumentaram os impostos sobre as mercadorias que entravam na região mineradora e decretaram a criação das casas de fundição. Vários protestos ocorreram e o governador da região, Conde de Assumar, ele recebeu um documento dos habitantes das minas pedindo a redução de impostos. Então, a princípio, o governador prometeu atender às reivindicações da população, reduzindo impostos e fechando as casas de fundição. Em seguida, porém, desencadeou violenta repressão, prendendo os líderes das manifestações contra a coroa
e determinando a execução de um deles, Filipe dos Santos, enforcado em praça pública, teve o corpo esquartejado, os pedaços exibidos nos pontos mais movimentados de Vila Rica. Essa imagem aqui, né, está apresentando o julgamento de Filipe dos Santos, né, de Antônio Parreira, de 1923. A crise do antigo regime. O sistema colonial era um dos elementos fundamentais do mercantilismo, que, por sua vez, dava sustentação ao absolutismo. Assim, a realidade colonial da América Portuguesa estava intimamente relacionada ao antigo regime, que é a expressão criada no século XVIII para referir-se ao contexto marcado pelo absolutismo e pelo mercantilismo e pela sociedade estamental. Então, a partir do século XVIII, porém, as bases de sustentação do antigo regime começaram a se arruinar. Então, os anotações, filósofos iluministas atacaram o sistema absolutista, defendendo aí um modelo em que os governantes que eles tivessem seus poderes limitados por uma Constituição. Então, dentro do próprio iluminismo surgiu uma corrente econômica, que essa corrente ela defendia a não intervenção do Estado na economia e as práticas mercantilistas, que era o liberalismo econômico. Com a Revolução Industrial, houve expansão vertiginosa da produção por meio das fábricas, aumentando aí a necessidade de mercados consumidores. Então, assim, a Inglaterra transformou-se a defensora da liberdade de comércio, atacando aí o exclusivo comercial das nações mercantilistas como Portugal. Então, na segunda metade do século XVIII, ocorreram a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. Então, esse movimento dos colonos nos Estados Unidos refletiu-se em toda a América colonial, fazendo aí brotar anseios de liberdade pelas colônias. Então, a Revolução Francesa de 1789, sob o lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade, ela completou o quadro de luta pelos ideais de liberdade no século XVIII. Então, todas essas mudanças afetaram a América Portuguesa de diversas maneiras, seja pelas mudanças administrativas, né, que ocorreram durante a administração do Marquês de Pombal, seja pelos anseios de liberdade que fizeram brotar em parcelas significativas da sociedade colonial, disposta a lutar pela independência da colônia. A administração pombalina foi de 1750 a 1777, foi um dos primeiros resultados do desenvolvimento do pensamento iluminista na Europa. Foi um surgimento do despotismo esclarecido que consistia na aplicação de princípios iluministas em nações governadas por monarquias absolutistas. Então, com a ascensão de Dom José I ao trono português, iniciou-se então o despotismo esclarecido em Portugal, para que fosse realizada uma completa reforma no Estado português. Marcado pela sua estrutura absolutista, Dom José I convidou para ser seu principal assessor, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. A administração de Pombal teve reflexos importantes na administração da América Portuguesa. Inicialmente, o Marquês de Pombal ele acabou com o sistema de capitanias hereditárias, retomando aí para a coroa as últimas que ainda subsistinham, e em seguida ele determinou a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, foi em 1763, e por sua posição mais próxima da área platina e da região mineradora, e ainda o seu governo foram assim estabelecidas em linhas gerais as fronteiras atuais do Brasil por meio do Tratado de Madrid de 1750. Pombal também ele estabeleceu severo controle e tributário na zona mineradora, substituindo o quinto pela coleta anual mínima de 100 arrobas, de ouro, e determinando aí a cobrança dos quintos que estavam atrasados, que ficou conhecido como a derrama. Procurando então desenvolver a economia colonial,
permitiu também a instalação de manufaturas na colônia e fundou companhias de comércio. E no ano de 1759, o Marquês de Pombal ele tomou sua medida mais polêmica, determinou a expulsão dos jesuítas de Portugal e suas colônias. E com essa medida, o Estado português apropriou-se dos bens da Companhia de Jesus. E então, ele se viu obrigado a substituir os jesuítas nas tarefas de quê? Da educação e de catequese dos indígenas, onde que a educação jesuíta foi substituída por um sistema de ensino leigo, né, as chamadas aulas régias. As rebeliões coloniais do final do século XVIII foi onde que a difusão dos ideais iluministas não ficou restrita ao território europeu. Nas eras coloniais, esses ideais foram assumidos por proprietários rurais e comerciantes da colônia interessados no fim do pacto colonial e por intelectuais e também grupos isolados que passavam a sonhar com a independência da colônia. Então, os ideais iluministas eles estiveram na base, né, das rebeliões coloniais.